Então agora a gente vai falar de cavitação. É, tendo como base, né, a mesma... Eita, tô falando sozinha. Então agora a gente vai falar de cavitação. Eu tô rindo que eu tava falando sozinha. Tendo como base essa mesma questão aqui, tá? Não precisa ser outra questão. Então, beleza. Então, qualquer pergunta que geralmente vem. Ele pergunta ponto de operação, que você vai calcular, o ponto de operação é calcular a vazão. E a segunda pergunta que ele faz. Às vezes na mesma questão, às vezes em outra. Essa bomba cavita esse ponto de operação aí, com essa vazão de operação. Essa bomba tá cavitando ou ela tá legal? E aí a gente tem que lembrar do conceito de cavitação. Que cavitação é o quê? Quando tá a bomba, minha bomba centrífuga, ela tá sugando o ar. Basicamente isso. Ou seja, não tá chegando fluido lá. O fluido parou e ele perdeu carga e não tá tendo força para chegar ali. Então o que acontece? Então lembrar que para cavitação eu uso o conceito de NPSH. Então, NPSH, o disponível. Deixa eu vir aqui para baixo. Então, cavitação aqui. Novo assunto, cavitação. Então, o NPSH disponível, que é o quanto que tem no teu sistema, é dado por essa fórmula aqui, né? Pressão de sucção, velocidade na sucção, menos pressão de vapor. E aí, qual que é o requisito para a bomba não cavitar? Uma bomba não cavitar. O NPSH disponível, ele tem que ser maior ou igual, né? Mas necessariamente maior do que o NPSH requerido, que é um dado do fabricante, que foi o que alguém perguntou aí. Que ele é um dado de fabricante. Então, às vezes, o fabricante dá esse NPSH aqui como um número, e aí para uma dada. E aí é um NPSH para qualquer vazão. Às vezes ele dá como uma curva, né? Tem alguns exercícios que ele dá como uma curva. E se vocês repararem, ele dá como uma curva da bomba, né? Nesse exercício específico que eu sei que alguém pensou que tem na lista, ele dá como se fosse a curva da bomba. E aí como é que você faz? Você faz exatamente o que a gente falou, né? Só que em vez de você comparar com a curva da bomba, você vai comparar com o NPSH. Então, como que seria, assim, especificamente, né? Então, digamos que eu tenho uma curva de NPSH que é igual à curva da bomba. Que é esse cara aqui, né? Opa. Então, digamos, nessa questão específica que alguém falou, que o meu NPSH requerido é esse cara aqui. É igual a esse cara aqui. E aí o disponível é esse cara aqui, né? Correto? É justamente esse cara aqui. E aí que tá o conceito de calcular o NPSH, né? Como é que eu faço para calcular o NPSH de uma bomba disponível para um sistema? Então, se eu tenho pressão de sucção e velocidade de sucção, isso já me dá um indício de que eu vou ter que aplicar Bernoulli na sucção da bomba. Então, digamos que eu peguei esse caso aqui. Mesmo caso. E aí, quando ele te pergunta se a bomba cavita, isso é uma questão de que ele tem que te dar pelo menos aonde a bomba tá no sistema, né? Diferente daqui onde que eu propus, ele teria que me dar a distância entre o reservatório e a bomba. Para poder calcular a perda de carga até ali. Então eu vou mudar minha bomba de posição só para efeitos ilustrativos, né? Então mudando minha bomba de posição, botando ela aqui, sei lá. E aí que realmente, aqui ele teria que especificar melhor o caminho, dizer se a válvula tá aqui antes da bomba, se tá depois, enfim. Mas digamos que não tenha, ele me disse que a válvula tá depois. Geralmente na prova tem um desenho, e aí fica mais claro, né, as coisas. Mas aí ele vai me dizer que aqui tem uma distância, sei lá, vou chamar de L', e eu vou ter que aplicar Bernoulli em todo o caminho antes da minha bomba para saber se ela cavita, ou seja, se tá chegando fluido ali. Basicamente isso. Então aqui seria 1.3. Aqui é o 2, né?
Então, vou aplicar Bernoulli do ponto 1 até o ponto 3. Cadê a Bernoulli? Em algum lugar ela tá aqui, né? Aquela aqui. Então, o que eu vou fazer? Apliquei Bernoulli. Então, do ponto 1 agora fica 3, né? Mais 2. P3. Então, a pressão em 1 continua sendo pressão atmosférica. HB não tem mais, porque eu tô aplicando nesse caminho aqui. Não tem mais bomba, né? Perda de carga tem, porque tem uma tubulação. Enfim, tem um acidente aqui também na entrada. Então só consigo cortar isso, né? O P3 e o V3 é justamente o P da sucção e o V da sucção, correto? Então beleza. Então o que eu vou fazer? Olha aqui no NPSH. Que coisa interessante. Se não é a mesma coisa que aparece aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse termo para poder substituir no meu NPSH. Porque a pressão de vapor eu tenho. Se ele me dá a temperatura, o fluido, eu sei a pressão de vapor. Então eu vou isolar esse termo aqui. Então a pressão da sucção sobre gama mais a velocidade na sucção ao quadrado sobre 2G é igual. Aí, jogar para lá, Z1 menos Z3, que é essa altura aqui, né, nesse problema, que é a altura da superfície até a bomba, que eu vou chamar de delta Z linha também, só para não confundir. Então já vou apagar aqui e botar delta Z linha. Delta Z linha. Então mais P1 gama, que é a pressão atmosférica, né? Aí V1 é zero, né? Pela aquela condição de pseudo-estacionário. Então V1 igual a zero. E a perda de carga também, jogando lá pro outro lado. Então essa aqui é a expressão que eu vou ter que substituir, que saiu da Bernoulli. Que eu vou substituir lá no NPSH, né? E aí, como nesse caso aqui eu já tenho a vazão de operação que eu calculei anteriormente, né? Que é a minha vazão de operação, esse cara aqui. Então eu tenho como calcular a perda de carga, né? E, inclusive o fator de atrito vai mudar aqui. Não, o fator de atrito não. Mas a perda de carga total vai mudar porque depende do caminho e os acidentes também são diferentes. Então tem que ficar atento nisso, né? O F não, porque o F depende só do Reynolds e da vazão, né? Enfim. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Já vou ter o F, que eu calculei antes. A vazão. Então, eu consigo calcular tudo aqui, né? E eu vou pegar ele e vou substituir na minha equação do NPSH. Então, o NPSH é disponível. Aí, substituindo esse cara aqui, né? Deixa eu pôr isso aqui. Volta aqui. Isso aqui, justamente menos pressão de vapor vezes Rho. Então, aqui eu consigo calcular o NPSH disponível, tá? Aí ele fala, será que cavita ou não a bomba? Calculei esse NPSH disponível, vou comparar com o NPSH requerido. Se o valor do NPSH disponível for maior do que o requerido, significa que minha bomba não está cavitando. Se for menor, significa que minha bomba está cavitando. Perfeito. E aí, nesse caso aqui específico, que alguém perguntou dessa questão, ele queria saber o ponto de operação, considerando a condição limite, né? Então, ele queria saber a vazão mínima para não cavitar, basicamente isso. Então, o que você faria? Você ia pegar o limite, que é quando o NPSH é disponível, é igual ao requerido, né?
Aí você vai pegar essa expressão que ele deu para NPSH. E aí você pega a condição limite, quando disponível igual requerido. Que aí você vai ter a vazão mínima que essa bomba poderia operar sem cavitar. Então, isso aqui é o NPSH requerido, né? Que ele dava lá. Você pegava isso aqui. Você igualaria essa expressão. Que é justamente o NPSH disponível. E aí você vai cair em uma equação, em um problema análogo ao problema que a gente acabou de resolver. Porque esse HL dependeria da vazão, que é o que você quer encontrar aqui no caso. Aqui também. Então você teria que fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá. Tenta isolar aqui de alguma forma a velocidade ou a vazão. E aí você chutaria uma vazão inicial, calcularia o Reynolds, com o Reynolds calcularia um fator de atrito. Com o fator de atrito você veria nessa expressão que você isolou o V, ou a vazão, e você ia calcular uma nova vazão. Ia comparar, se não convergiu, recalcular tudo até convergir. Basicamente isso. E ainda tem uma outra. Uma outra. Não sei se ficou alguma dúvida até aqui, mas tô indo, ninguém tá falando nada. Então, uma outra modificação que poderia ser feita, né, nesse tipo de questão seria que, beleza, calculei minha vazão, tá, a vazão de operação. E aí ele pergunta, e se eu quisesse garantir que a bomba não cavitasse, aonde eu teria que posicionar essa bomba para garantir isso? Então seria no caso que eu supus um caminho e eu não sei esse L'. Então aqui eu sei a vazão e não sei o L'. Então o que aconteceria? Exatamente a mesma coisa. Eu ia pegar aqui, calcular meu NPSH disponível, né? Ia fazer a condição limite, quando o NPSH disponível é igual ao NPSH requerido. Porém, como eu já calculei a vazão de operação, ou ele vai ter que me dar, a minha incógnita fica aqui no HL, que é justamente o L' que eu tenho que calcular. Que eu quero dizer. Se eu abrisse esse HL, ele ficaria. Deixa eu só. Vou botar embaixo. Isso para um problema onde eu quero achar onde eu boto minha bomba, tá? Que distância minha bomba tá do tanque de alimentação. Calma aí, HL. Só pra deixar bonito. Então, aí a gente joga pra cá, né? E vamos abrir esse HL, sendo que esse HL é justamente F vezes L sobre D mais somatório dos acidentes vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Que eu falei? A gente tem a velocidade ao quadrado. A gente já tem a velocidade. Pera aí, gente, já volto rapidinho aqui. E aí você tem esse L seria o L', né, que é o novo caminho até a bomba só. E aí como você
tem a vazão, ou ele vai te dar, ou você vai ter calculado já. E aí agora seu objetivo é isolar esse L e calcular esse L', tá bom? E aí você acha onde você quer posicionar na bomba. É isso, por enquanto, tá? Eu que tinha programado, eu falei, foi rápido, vocês tiveram poucas dúvidas, mas eu imagino que... Enfim, deixa eu parar de gravar aqui rapidinho.